A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de agosto, recordamos hoje Santa Clara de Montefalco, virgem e mística. É inimitável em sua experiência mística pessoal. Ela representa a inocência recolhida por Deus antes que a lama da terra chegasse a deteriorá-la ou corrompê-la. Em sua cândida figura encontramos o amor puro e apaixonado pelo Senhor, o abandono dócil que permite a Deus plasmar a seu gosto as criaturas e realizar com elas coisas extraordinárias. Vamos conhecer a história dessa santa. Santa Clara de Montefalco nasceu em Montefalco em 1268. O nome de seus pais eram Damiano e Lacopa Veigente, que tiveram 4 filhos no total. Sua irmã mais velha, Giovanna, de 20 anos, e sua amiga Andreola estabeleceram uma ermida, onde se dedicaram a uma vida de oração e de sacrifício. No ano de 1274, recebeu a aprovação das autoridades eclesiásticas e foi então que Giovanna pôde receber mais irmãs à ordem agostiniana. A primeira candidata foi sua irmã Clara, de 6 anos de idade. O exemplo de seus pais, que tinham uma grande devoção ao Senhor e à sua mãe, e o de sua irmã e sua companheira, contribuíram para que se desenvolvesse em Clara o desejo de amar e servir o Senhor através de uma vida de oração. Ela era uma menina muito viva, a que todos viam, que ultrapassava as meninas de sua idade. Era, além disso, extremamente amorosa. Desde que entrou para o convento, mesmo sendo mais jovem que as demais, mantinha-se ao mesmo nível que suas 2 companheiras, tanto na oração como na penitência. Desde muito pequena, teve um ardente amor pelo Senhor, especialmente por sua paixão. Este fogo interior foi o que lhe deu a energia, o zelo e a força para viver uma vida que para muitos seria impossível. Desde pequena, teve grande apetite e tinha que lutar contra seus desejos de comer os pratos que mais gostava, jejuando constantemente, especialmente durante a quaresma. Ainda quando nenhuma regra religiosa se estabeleceu, Clara praticou uma estrita obediência à sua irmã Giovanna, que era a líder do grupo. Uma vez que Clara quebrou a regra do silêncio dada por sua irmã, impôs-se a penitência de ficar sobre um cubo de gelo, com os braços para cima rezando 100 vezes o Pai Nosso. Em 1278, e 2 anos depois de ter entrado para o convento, entrou Marina, amiga de Clara, e foi seguida de muitas outras, pelo que tiveram que mudar-se a uma montanha perto da cidade, onde construíram outra ermida. Levantou-se uma grande perseguição contra elas, não só por parte de leigos da cidade, mas também pelos franciscanos do lugar, que diziam que a cidade era muito pequena para ter outra comunidade pedindo esmola. Mas o Senhor, que é justo, moveu o oficial do ducado a votar para que elas ficassem. Com a ermida tendo teto pela metade, passando frio e fome, a pequena comunidade era sustentada por sua fé e chamado, que era mais forte que a perseguição das pessoas da cidade. Durante esta época, poucas pessoas lhe davam algo para comer e se sustentaram de ervas silvestres. Clara, que tinha um dom para cozinhar, fazia bolos de plantas com tanto amor que as irmãs recordavam esses tempos como tempos de fartura em vez de miséria. Finalmente, Giovanna obteve permissão para enviar algumas irmãs para pedir esmola. Clara, que tinha 15 anos, insistiu tanto em ir que venceu as objeções de sua irmã. E ela, junto com Marina, saíram durante 40 dias em busca de esmolas. Nunca retornavam sem ter completado seu encargo. Sua irmã Giovanna, pensando em proteger Clara, não lhe permitiu sair, e Clara esteve no convento pelo resto de seus anos. Clara passava de 8 a 10 horas diárias em oração, e pelas noites caía de joelhos rezando o Pai Nosso. Praticava atos tão severos de mortificação que sua irmã Giovanna teve que pôr restrições em suas práticas. Sempre estava procurando uma forma mais ascética de oração. No ano de 1288, quando Clara tinha 20 anos, parecia que estava chegando a alcançar a completa união com Jesus, quando o Senhor aprovou
adentrando-a em um deserto. Foi uma prova dada pelo Senhor para castigar seu orgulho e para que ela visse que sem ele não podia fazer nada. Clara entrou no deserto, perseguida por todo tipo de tentações, vítima das emoções. Sentia que Deus a tinha abandonado. Esta tortura durou 11 anos de sua vida, através da qual esteve sem assistência espiritual que ela desesperadamente ansiava. Clara carregava o peso de seus sentimentos de insegurança em seu coração. Como não recebia as penitências desejadas, começou a impor-lhe ela mesma, causando tanto dano físico que sua irmã teve que detê-la outra vez. Em 22 de novembro de 1291, morre sua irmã Giovanna. Foi um golpe muito duro para Clara, pois via em sua irmã o exemplo a seguir e a pessoa que a formava em sua vida espiritual. O representante do bispo chegou para a eleição da nova abadesa. As monjas unanimemente escolheram Clara. Sentindo-se totalmente indigna, rogou-lhes que escolhessem alguma mais que fora santa e sábia, dizendo que ela não era nenhuma das duas coisas, mas sua petição não foi escutada. Aceitou sua responsabilidade, embora se sentisse indigna, e se converteu em madre mestra e diretora espiritual. Ensinava suas irmãs a oferecer ao Senhor todas as suas necessidades individuais, para que fossem moldadas nas necessidades da comunidade, formando assim nelas um verdadeiro corpo com uma vida em comum. Balançando a oração e o trabalho necessário do mosteiro, trazia para a comunidade alegria e amor. Sensível àquelas que sentiam o chamado a mais oração, permitia-lhes fazê-lo, mas com a condição de que todo mundo teria que fazer trabalho manual. Ela dirigia pessoalmente e incessantemente as irmãs em suas necessidades espirituais e corporais. Dizia: quem ensina a alma a não ser Deus? Não há melhor instrução para o mundo que a que vem de Deus. Ajudava-as e instruía a reconhecer a voz do Espírito e a discernir quem era o poder em suas vidas, mas quando era necessário, corrigia e admoestava as irmãs, fazendo-as conscientes dos perigos de suas almas. Velava por todas, até às custas de sua saúde. A irmã Tomassa dizia: ela permanecia acordada até tarde da noite, mas sempre estava acordada desde muito cedo. Como Clara foi tão provada e sofreu tantas lutas e dúvidas, podia falar com autoridade a outros. Através de sua experiência, podia relacionar-se com a batalha espiritual sofrida por outros. Podia ministrar às pessoas fora da comunidade que vinham a vê-la, contando com os dons de conhecimento e sabedoria que lhe tinha dado o Senhor. Por seu amor e cuidado genuíno, Clara atraía ao mosteiro sacerdotes, teólogos, bispos, juízes, santos e pecadores. Nunca descuidou suas responsabilidades para suas irmãs dentro do mosteiro, por seu apostolado com aqueles de fora do claustro. Clara tinha um amor muito grande pelos pobres e perseguidos. Enviava as irmãs externas com comida e medicamentos para os necessitados. Dava a amigos e inimigos igualmente, e às vezes mais aos inimigos. Assim como era amorosa, generosa e entregue, mas ainda era firme. Enfrentava todos seus perseguidores com estas qualidades, nunca retrocedendo diante deles. Ela se atreveu a ser impopular, enfrentando o pensamento popular do mundo, assim como os de suas próprias freiras, se ela pensava que estava incorreto. Testemunhas afirmam que ela tinha um dom de bilocação. Embora ela era uma mística, geralmente em contemplação de seu amado Senhor Jesus Cristo, especialmente em sua paixão, em adoração estática a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, na Santíssima Trindade, estava consciente do mundo a seu redor. Ela não estava afastada dele, mas envolta nele, orando e fazendo penitência por sua salvação. O ano 1294 foi um ano decisivo na vida de Clara. Na festa da Epifania, depois de ter feito uma confissão geral diante de todas as irmãs, caiu em êxtase e permaneceu assim por várias semanas. As irmãs a mantinham com vida, dando-lhe água e açúcar. Durante este tempo, Clara teve uma visão, em que se viu sendo julgada diante de Deus. Viu o inferno com todas as almas perdidas sem esperança e o céu com os santos,
gozando perfeita felicidade na presença de Deus. Viu Deus em toda a sua majestade. Revelou-lhe quão incondicionalmente fiel uma alma deve ser a Ele para viver de verdade nele e com Ele. Ao recuperar-se, resolveu nunca pensar ou dizer algo que a separasse de Deus. Também dizia: se Deus não me protegesse, seria a pior mulher do mundo. No ano de 1303, conseguiu construir a igreja que tanto sonhou, que não somente serviria ao convento, mas também à comunidade do povo. A primeira pedra foi abençoada em 24 de junho de 1303 pelo bispo de Espoleto, e nesse dia a igreja foi dedicada a Santa Cruz. Clara teve também a visão de Jesus vestido como um peregrino pobre, seu rosto arrasado pelo peso da cruz e seu corpo mostrando os sinais de um caminho duro carregando a cruz. Clara estava de joelhos, tratando de evitar que ele continuasse caminhando e lhe perguntando: Senhor, aonde vai? Jesus lhe respondeu: procurei no mundo inteiro por um lugar forte onde plantar firmemente esta cruz, e não encontrei nenhum. Clara o olha e toca a cruz, mostrando ao Senhor o desejo de tantos anos de compartilhar sua cruz. O rosto de Jesus já não estava exausto, mas brilhando de amor e de gozo. Sua viagem tinha terminado. Ele lhe diz: sim, Clara, aqui encontrei um lugar para minha cruz. Ao fim, encontro alguém a quem posso confiar minha cruz, e a implantou em seu coração. A intensa dor que sentiu em todo o seu corpo ao receber a cruz de Jesus em seu coração permaneceu com ela. Desde esse primeiro momento, sempre esteve consciente da cruz, que não somente sentia, mas sim a sentia com cada fibra de seu ser. Era parte dela. Seu amor, Jesus, e ela era um em sua cruz. A vida de uma alma é o amor a Deus, dizia Clara. Ela orava para que todo aquele que ela conhecesse experimentasse a nosso Senhor Jesus Cristo profundamente em seu coração. Ela orava, sofria e ardia de paixão, como fez nosso Senhor, porque Ele tinha entregue totalmente ao seu coração. Devido às suas penitências de tantos anos, seu corpo começou a debilitar-se em julho de 1308. Já não pôde levantar-se mais de sua cama. O demônio a atacava incansavelmente, tratando de fazê-la sentir que ela era indigna de Deus, que Deus não a encontrava agradável, que se tinha equivocado em tudo o que ela havia dito e feito, levando assim muitas almas à perdição. Mas com a fortaleza do Senhor e sua fé, não cedeu às insinuações do demônio. Na noite de 15 de agosto, chamou as freiras e lhe deixou seu último testamento espiritual. Eu ofereço minha alma por todas vocês e pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoadas por Deus e por mim. E oro, minhas filhas, que vocês se comportem bem, que todo o trabalho que Deus me tem feito fazer por vocês seja abençoado. Sejam humildes, obedientes, sejam tais mulheres, que Deus seja louvado sempre através de vocês. Depois de falar, pediu o sacramento de extrema unção. Quando uma irmã estava morrendo, era o costume que cada irmã fosse e fizesse o sinal da cruz na testa. Quando estavam fazendo nela, disse-lhes: por que me fazem o sinal da cruz? Eu tenho Jesus crucificado em meu coração. Na sexta-feira, 16 de agosto, à tarde, Clara pediu que viesse seu irmão Francisco. Nessa noite chegou e a encontrou muito cansada, mas na manhã seguinte, Clara parecia estar se recuperando. Francisco partia quando duas irmãs o chamaram e levaram a ver Clara, que sentada na cama, com a cor do rosto acesa e sorrindo, parecia recuperada. Deu a seu irmão um aconselhamento espiritual, já que ela era sua diretora espiritual e mestre, falando longamente com ele. Um ambiente de alegria e celebração começou a se espalhar pelo convento, quando Clara chamou Frei Tomasso, o capelão do convento, e lhe disse: eu confesso ao Senhor e a vocês todas minhas faltas e ofensas. E mais tarde dizia às suas freiras: agora já não tenho nada mais que lhe dizer. Vocês estão com Deus, porque eu vou com Ele. E se manteve assim, sentada na cama, seus olhos olhando o céu, sem mover-se. Passaram vários minutos e Francisco tomou o pulso, olhando as irmãs. Chorando, anunciou-lhe que Clara tinha morrido. Morreu no sábado 17 de agosto de 1308, às 9 da manhã.
As freiras imediatamente prepararam o corpo de Clara para que todos pudessem vê-la. Primeiro lhe tiraram o coração e o puseram em uma caixa florida de madeira. A missa funeral foi celebrada em 18 de agosto. Nessa noite, as irmãs abriram o coração de Clara para prepará-lo e pô-lo em um relicário. Para seu assombro, as palavras de Clara se fizeram vida. Diante delas estavam as marcas da paixão de Jesus. Dentro do coração estava a forma perfeita de Jesus crucificado, ainda a coroa de espinhos na cabeça e a ferida da lança no lado. Além disso, feitos de ligamentos ou tendões ou flagelos usados na flagelação, com as pontas mostrando as bolas de metal, com os ossos para rasgar a carne e os ossos do Senhor. A notícia deste milagre se propagou imediatamente. Berengário, vigário-geral da diocese de Spoleto, incrédulo e ameaçador, correu em seguida a Montifalco para verificar pessoalmente as invenções fantásticas que corriam entre o povo. Porém, frente à evidência, se converteu em fervoroso admirador da serva de Deus, sendo seu primeiro biógrafo e um dos mais inflamados promotores do processo de canonização. O processo contou com a declaração de 486 testemunhas. Outro achado foi o de 3 pedras dentro de sua bexiga. Quando as freiras investigaram mais, descobriram que as 3 pedras, do tamanho de uma noz, eram perfeitamente iguais em tamanho, forma e peso. Todas pensavam o mesmo, uma pesava tanto como 2, 2 como 3 e uma como 3. As irmãs interpretaram isto como um sinal do amor tão grande que Clara tinha para a Santíssima Trindade. O corpo de Clara produzia tal fragrância que não puderam enterrá-la. Seu corpo, depois de 700 anos, nunca se decompôs. O processo ordinário da vida da Santa Clara, suas virtudes, suas revelações e milagres, testemunhados graças à sua intercessão depois de sua morte, começou em 1309. O processo apostólico chegou ao Papa em 1328, mas sua canonização em São Pedro ocorreu em 8 de dezembro de 1881, festa da Imaculada Conceição, pelo Papa Leão XIII. Na Igreja da Santa Cruz, em Montifalco, se conserva até hoje o corpo incorrupto da Santa Clara de Montifalco. Pode-se contemplar as relíquias de seu coração, com as marcas da paixão e as 3 pedrinhas da bexiga. No jardim do mosteiro, junto à igreja, encontram-se umas árvores muito valiosas. Resulta que Jesus apareceu a Santa Clara no jardim com um cajado, que pediu a Santa Clara que o plantasse. Perguntou-lhe como fazer, já que não era uma planta. Jesus lhe disse que igual como se fosse uma planta. Em obediência, Santa Clara plantou o cajado e de repente se torna uma árvore milagrosa que deu frutos. A santa utilizava suas sementes para fazer rosários, com as quais orava pelos doentes e que se curavam. Os descendentes da árvore milagrosa estão no jardim do convento de Montifalco. As irmãs do convento continuam até hoje fazendo esses rosários. Podem ser adquiridos na lojinha da igreja. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor nosso Deus, que renovastes a vida de Santa Clara de Montifalco com a meditação da paixão, concedei-nos seguir seu exemplo e renovar constantemente vossa imagem em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Clara de Montifalco, rogai por nós.